Olá, sejam bem-vindos ao canal de True Crime Imperdoável by Rita. Eu sou a Rita e no vídeo de hoje eu vou contar como foi o assassinato de Damiola Taylor, um nigeriano de apenas 10 anos. Aos 10 anos de idade, Damiola Taylor mudou-se para o Reino Unido junto com sua mãe e seus irmãos mais velhos para que a sua irmã Gbemi pudesse receber tratamento para epilepsia severa. Foi uma mudança radical no estilo de vida da família. O pai do Damiola trabalhava no Ministério da Defesa da Nigéria e eles viviam num lar confortável, e o Damiola tinha um motorista particular que o levava para a escola e depois o trazia para casa. E no Reino Unido eles tiveram que se espremer na casa de uma tia que morava em Peckham. Damiola queria ser médico, ele entrou para um clube de computação que ele frequentava após a escola. E no dia 27 de novembro do ano 2000, o Damiola voltava a pé desse curso de computação quando foi atacado e atingido com uma garrafa quebrada na coxa que cortou uma artéria que o fez sangrar até a morte. Uma câmera de segurança filmou Damiola caindo na rua, mas não registrou as imagens do ataque. Então não se sabia quem ou quantas pessoas o haviam atacado e como exatamente havia sido o ataque. Após ter sido golpeado, ele ainda se arrastou por 35 metros e foi ajudado por populares que chamaram uma ambulância. Quando ele entrou na ambulância, ele ainda estava vivo, mas quando ele deu entrada no King's College Hospital, ele foi declarado morto. Mais adiante no tribunal vai haver uma divergência sobre o que causou o ferimento na perna, e é isso que vai decidir se o homicídio foi doloso ou culposo. A investigação da polícia foi extremamente difícil porque os moradores tinham medo de falar com a polícia por causa das gangues que atuavam no local. Em 2 de dezembro do ano 2000, em uma operação que envolveu 200 policiais, 11 adolescentes entre 12 e 16 anos foram presos e levados a delegacias diferentes para interrogatório. Entre esses 11 adolescentes estavam os 2 adolescentes que em 2006 irão a julgamento, mas vamos seguir a ordem cronológica. Em junho de 2001, 4 adolescentes foram a julgamento. Porém, o julgamento foi um verdadeiro fiasco, porque a principal testemunha de acusação, uma adolescente de 14 anos conhecida na época como Bromley, foi acusada de estar mentindo no tribunal. Ela testemunhou dizendo que assistiu ao assassinato e nomeou quem foi o autor do golpe. Porém, foi descoberto que ela ficou num programa de proteção de testemunha no hotel em que ela gastou 4.000 libras. E foi dito também que os policiais haviam dado presentes a ela para que ela testemunhasse. Coisa que eles negaram, mas que o juiz não acreditou. Então o juiz declarou que ela estava mentindo e mandou soltar imediatamente o rapaz de 17 anos que ela havia acusado pelo homicídio. Esse e mais outro saiu livre e os outros 2 foram julgados inocentes pelo júri. Mas a polícia não se deu por satisfeita e continuou investigando o caso, e em 2005 foram encontradas novas evidências de DNA que haviam sido perdidas na primeira investigação, que implicavam novos 3 suspeitos. Hassan Jihad, de 19 anos, e outros 2 adolescentes de 16 e 17 anos, que na época não tiveram os nomes revelados por serem menores de idade, mas que depois na época do julgamento, ao atingirem a maioridade, foram revelados como sendo os irmãos Danny e Rick Preddy. O promotor Victor Temple abriu o julgamento dos 3 dizendo ao júri que a investigação inicial havia perdido 2 evidências com manchas de sangue que continham o DNA do Damiola. Pelo que eu entendi, quando essas amostras foram analisadas no ano 2000, eles não perceberam que haviam essas manchas de sangue. E depois essas amostras acabaram sendo enviadas para um laboratório particular, ao invés de ir junto com as outras evidências, e acabaram se perdendo. Mas em 2003, essas evidências foram achadas e foi feita uma nova análise sobre elas. E foi então que a cientista forense Ross Hammond descobriu uma mancha de sangue no calcanhar de um tênis de Danny Preddy. E outra mancha de sangue foi achada na camiseta do Rick Preddy, que era o outro irmão. E foi comprovado que ambas as manchas de sangue pertenciam a Damiola Taylor. A chance de que não fossem dele era de 1 em 1 bilhão. Agora a questão é que a defesa dos acusados alegava que havia sido um acidente, que o Damiola havia caído sobre a garrafa quebrada. E foi aí que 2 especialistas divergiram durante o julgamento. Ambos os médicos concordaram que foi uma garrafa quebrada, reconstruída a partir de 5 pedaços achados no local do crime, a responsável pelo corte na coxa que o levou à morte. Porém, a patologista Vera Djuronic disse
que alguém golpeou Damiola com a garrafa. Mas o expert em traumatismo Alastair Wilson disse que Damiola provavelmente caiu sobre a garrafa. Wilson era um consultor de acidentes e cirurgião de emergência e ele disse que conduziu vários experimentos. Para demonstrar sua teoria, ele usou computação gráfica, a gravação da câmera de segurança que mostra Damiola caindo no chão do lado de fora da livraria Peckham e uma foto da coxa do menino. Ele disse que o gargalo da garrafa teria se enganchado nas calças do Damiola e ferido-o quando ele caiu para frente. Mas ao contrário da patologista, o Sr. Wilson disse que não tinha visto o corpo de Damiola ou recebido outras informações sobre a morte. Para corroborar essa teoria, a defesa apresentou duas testemunhas, Anthony Borg, de 18 anos, e Melissa Houghton, de 19 anos, que disseram ter visto um menino negro pegando uma garrafa quebrada quando eles estavam saindo de uma casa na Blake Road. Mas o promotor Mark Dennis disse que o Damiola teria que ter decolado e voado como Peter Pan para que a teoria do médico estivesse certa. A patologista Durovic disse que o Damiola foi esfaqueado deliberadamente com a garrafa, provavelmente enquanto ainda estava no chão. Foi um movimento de empurrar, cortar e torcer que causou um ferimento de 6 centímetros de profundidade e em formato de S. Ela também encontrou um pedaço de vidro alojado na boca do Damiola. E ela fez uma demonstração ao júri de como teria sido o ataque. Em 3 de abril de 2006, Hassan Jihad foi inocentado. E no dia seguinte, no dia 4 de abril de 2006, os dois irmãos Preddy foram inocentados pela acusação de assassinato. Porém, os jurados não conseguiram chegar a uma conclusão sobre as acusações de homicídio culposo. A acusação de homicídio culposo é quando a pessoa não tem intenção de matar. E foi feita essa acusação de homicídio culposo por causa da teoria da defesa de que o Damiola teria caído sobre a garrafa. Então, a intenção dos acusados não teria sido matá-lo, mas na hora da briga ali, ele acabou caindo sobre a garrafa, então teria sido um acidente e não um assassinato. Por isso, no dia 23 de junho de 2006, foi feito um novo julgamento dos irmãos Danny e Ricky Preddy, que agora estavam ambos com mais de 18 anos, por homicídio culposo novamente. Em 9 de agosto de 2006, ambos foram considerados culpados por homicídio culposo e o juiz deu uma sentença de 8 anos de prisão para cada um deles. O juiz justificou a sentença curta, dizendo que na época do crime eles tinham apenas 12 e 13 anos e não atacaram Damiola com a intenção de matar. Aí eu deixo o questionamento que se a pessoa não tem intenção de matar, para que vai atacar a outra com uma garrafa quebrada? Ricky Preddy foi solto sob condicional em 2010 após ter cumprido metade da sentença, mas logo em seguida ele já foi preso de novo por quebrar as regras da condicional ao se associar a membros de gangue. Em fevereiro de 2020, ele foi condenado a 4 anos de prisão por ter atropelado uma policial com o seu carro. O pai do Damiola criou um fundo com o nome do seu filho para ajudar jovens que vivem em áreas de pobreza para que eles possam ter um futuro melhor e não seguir no caminho do crime. O assassinato de Damiola Taylor causou grande comoção na mídia na época e várias pessoas importantes foram ao funeral dele. Uma coisa que eu infelizmente não consegui encontrar em lugar nenhum foi qual a motivação do crime. O que gerou a briga que teria acabado nesse golpe com a garrafa. E existem essas testemunhas conflitantes. Uma que diz que viu ele sendo atacado com a garrafa, o que corrobora a teoria de assassinato, e outras 2 testemunhas dizem que quem estava com a garrafa quebrada era o Damiola, o que poderia corroborar a hipótese de acidente. E como nenhuma câmera de segurança pegou exatamente o momento do ataque, a gente nunca vai saber com absoluta certeza o que realmente aconteceu. Mas o fato é que um menino de apenas 10 anos perdeu a sua vida. Espero que vocês tenham apreciado o meu relato, não o crime, obviamente. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Se ainda não for inscrito, inscreva-se, porque até o presente momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho apenas um inscrito, então eu gostaria de ter mais alguns. Se você puder se inscrever, eu agradeço bastante. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!